Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: pronto para a partida. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro ou carta aos Hebreus, capítulo 11, vou ler versículo 5. Diz assim o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. 29 de novembro de 2024. Deus maravilhoso, Pai bendito, é no nome de Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, cada familiar desse ouvinte, a minha família, a nossa vida, a nossa missão, nosso Brasil, todas as nações do mundo. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo: pronto para a partida. Tomei como base esta expressão do versículo 5 do livro ou carta aos Hebreus, capítulo 11. Quando Enoque ele esteve na sua passagem aqui, ele andou com Deus, foi justo, andou com Deus não literalmente, né? Ele andou com Deus porque andou dentro dos estatutos que Deus estabelecera. Então, Enoque, como outros personagens bíblicos, né? Enoque é a figura da igreja. Estamos aqui já há 2 semanas falando sobre escatologia, o assunto das últimas coisas, o arrebatamento. E aqui, trasladado como Enoque foi, é como se ele fosse arrebatado, tá? Lembrando, vale aqui uma observação, que não tem ninguém, assim, nenhum ser humano no céu, tá? A Bíblia diz que somente quem está no céu, somente aquele que de lá desceu, que é Jesus, né? Mas aí onde está Enoque? Né? Eu acredito que Enoque esteja onde os cristãos que morrem em Cristo, né, vão para lá. O que eu entendo que é o paraíso, onde Paulo fala que é o terceiro céu, porque lá em Deuteronômio fala de um quarto céu que é chamado de o céu dos céus, ou seja, é onde Deus habita, o limite em que o ser humano não pode chegar, né? Nem mesmo o cristão, na sua morte, vai ficar nesse lugar reservado, nesse céu dos céus. É no paraíso que eu entendo que seja o terceiro céu. Então, Enoque é o tipo da igreja, porque diz aqui o texto que Enoque foi trasladado, tirado, para não ver a morte. O arrebatamento da igreja é exatamente algo parecido, porque quem estiver aqui não vai provar a morte, como Enoque não provou, né? Por isso que há essa tipologia, essa simbologia entre Enoque e a igreja do Senhor hoje. Quando as coisas estiverem bem mais apertadas,
já está começando a ficar apertado, né? Em todo o globo terra, gente, todos os dias são notícias e mais notícias de uma configuração no sistema global, no mundo inteiro, em que já está, é como se Jesus já dissesse assim para nós: olha, vai ser hoje. Então está muito próximo da vinda de Jesus, de a igreja ser, né, arrebatada, trasladada. Mas para isso, antes do sofrimento, como já disse que eu sou pré-tribulacionista, há uma coisa que Enoque, né, ele desempenhou como seu comportamento durante a sua trajetória na Terra. Diz aqui que Deus o trasladou porque antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. É claro que só vamos chegar no céu, na presença de Deus, na eternidade, se nos enquadrarmos, no mínimo, como Enoque aqui se enquadra, que é exatamente dando um testemunho que agradou a Deus. E como é que se agrada a Deus? Se agrada a Deus amando os inimigos, perdoando quem machuca. Se agrada a Deus orando, meditando na sua palavra e guardando. Se agrada a Deus fazendo o bem, não é? Se agrada a Deus sendo unido um com o outro, ou uns com os outros. Enfim, coisas que glorifiquem o nome do Pai estará agradando a Deus esse comportamento, né? Inclusive, o apóstolo Pedro, ele até diz assim, dá uma noção para nós como nós devemos agradar a Deus, como nós devemos estar no dia em que formos arrebatados. A segunda carta dele, de Pedro, capítulo 3, vou ler versículo 13 e versículo 14, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, a gente sabe que ele prometeu, né? De nos levar os salvos para ele, né? Para os céus. Aí ele diz: aguardamos novos céus e nova terra. Desculpa, pessoal, estou vendo aqui, está muito pequenininha a leitura, a escrita aqui no versículo. Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É o único lugar onde a justiça realmente vai prevalecer. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, ou seja, esperando como a gente está, procurai dele, do Senhor Jesus, da sua vinda, sejais achados imaculados, ou seja, sem mancha, de uma forma pura. E ele fala, irrepreensíveis. Ou seja, o que é uma pessoa irrepreensível? É que não é passiva de ser repreendida, porque não está fazendo nada de errado para receber aquela repreensão. Então, Pedro fala sobre isso. Além de limpo, puro, imaculado, temos que estar nessa condição de irrepreensíveis, ou seja, ninguém ver nada que nos acuse, que nos faça escandalizar o Evangelho de Jesus, e está irrepreensível também diante de Deus. E Jesus vai chegar e quer encontrar a gente assim. E diz mais, além de irrepreensíveis, em paz. Veja bem, ultimamente a humanidade, eu estou falando do Brasil, mas eu acredito que em todo lugar, porque a gente vê alguns informes, né? Sou muito de ficar na internet e nem televisão, mas de vez em quando eu recebo alguma coisa, então eu vou lá e vejo.
Mas a gente está observando que a humanidade está vivendo, em primeiro lugar, em pé de guerra em si mesma, a humanidade. Ou seja, cada indivíduo já começa a guerrear dentro de si mesmo. Aí sai de casa já mal-humorado para ir para o trabalho. Qualquer situação, por mínima que seja, no trânsito, é motivo de briga, de discussão, de palavras de baixo calão. A mesma coisa é quando chega no recinto do trabalho. As pessoas estão agora vivendo de uma forma impacientes. Ninguém está mais assim usando de tolerância. Tolerância zero. Então, gente, quando isso acontece, esse tipo de comportamento, vai haver ausência de paz. E Pedro diz aqui que quando Jesus chegar, nós devemos, além de estar de uma forma imaculados, irrepreensíveis e em paz. Em paz com Deus e em paz com os homens. É difícil, mas é a recomendação que ele faz. E a gente sabe que para poder chegar nesse lugar onde estamos aguardando o arrebatamento, para chegar lá, nesse lugar que Pedro fala, né, novos céus e nova terra, nós temos que aceitar a Jesus. Essa mensagem hoje vai para quem é crente, servo do Senhor, cristão, evangélico, protestante, mas também vai para os amigos que não são evangélicos. Para poder herdar essa mansão celestial, essa virtude, essa glória, participar do arrebatamento, tem que aceitar Jesus. Até porque ele diz assim, capítulo 14 e versículo, vou ler do 1 ao 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Não se turbe o vosso coração. Isso é Jesus falando. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o arrebatamento aqui. Para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Hoje nós estamos com Jesus pela fé. Mas a gente vai estar um dia, como a gente visualiza aqui um outro, vamos visualizar Jesus. Se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, vamos chegar lá. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé, né, que é sempre bem desconfiado e sem entender muita coisa, disse-lhe: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus vai mostrar exatamente o caminho para poder chegar lá, para poder participar do arrebatamento ou da ressurreição em um corpo glorioso que já tiver morrido. Jesus disse-lhe: em outras palavras, Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Observa o termo, ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem. Ele está na presença do Pai. Ele, como Filho de Deus, na sua natureza divina, ele já estava dizendo, ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém chega diante de Deus pelo arrebatamento da igreja, senão por mim. Por isso que eu disse que tem que aceitar Jesus primeiro. Quer participar do arrebatamento? Coisa gloriosa. Essa bênção eterna prometida, né, para quem crer em Jesus. Então tem que aceitar Jesus. Mas como se aceita uma pessoa? Se aceita uma pessoa
respeitando-a, né? Nós aqui, quando estamos aceitando uma pessoa de uma forma plena, a gente respeita, a gente tolera, né? Algumas coisas que a gente acha difícil de engolir, mas a gente tolera porque a gente está aceitando a pessoa como ela é. Jesus, ele está sendo oferecido, ele foi oferecido pelo Pai, mas agora ele está sendo oferecido por nós, através do Evangelho, para que aquele que aceitá-lo, aceite de uma forma plena, ou seja, obedecendo ele de uma forma completa, né? Sem restrição, fazendo a vontade dele, enfim, usando a sua fé para adorar ao Senhor Jesus. É isso que a expressão, né? Aceitar Jesus quer dizer. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, que possamos estar prontos para a partida, que vai ser daqui a pouco. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.